da Região, assinalado a 9 de junho na Praia da Vitória. Rota entre a Terceira e São Francisco serve a diáspora açoriana e a região. Iniciativa Liberal Açores defende reestruturação profunda do setor cooperativo regional. E depois dos títulos, vamos ao seu desenvolvimento. A sessão solene comemorativa do Dia da Região Autónoma dos Açores realiza-se no próximo dia 9 de junho, segunda-feira, no auditório do Ramo Grande, no concelho da Praia da Vitória, assinalando uma das datas mais simbólicas do calendário autonómico açoriano. Um dos momentos centrais será a imposição de 20 insígnias honoríficas açorianas, distinções atribuídas a cidadãos e entidades que se destacaram por méritos pessoais ou institucionais, por atos cívicos relevantes ou por serviços prestados à região. As insígnias serão entregues pelos presidentes do Governo Regional e também da Assembleia Legislativa. Este ano serão atribuídas uma insígnia autonómica de valor, 4 insígnias autonómicas de reconhecimento, 2 insígnias autonómicas de mérito profissional, uma insígnia de mérito industrial, comercial e agrícola e 12 insígnias autonómicas de mérito cívico. No final da cerimónia solene, o coro Pactiche interpretará os hinos dos Açores e de Portugal. As comemorações abertas à população prosseguem com o tradicional almoço das sopas em honra do Divino Espírito Santo, que será servido na tenda instalada junto à Marina da Praia da Vitória, com acompanhamento musical da Filarmónica União Praense. O vice-presidente do Governo Regional felicitou, através de comunicado, a abertura da nova ligação aérea entre a Terceira e São Francisco, operada pela companhia aérea TAP, a partir desta terça-feira. Para Artur Lima, esta é uma rota transatlântica que serve a diáspora açoriana e a região a nível cultural, económico, político e estratégico. A ligação aérea direta entre a Ilha Terceira e São Francisco decorre de 3 de junho a 17 de setembro, com frequência semanal, com partida às terças-feiras e regresso às quartas, e com capacidade para cerca de 298 passageiros. Para além da operação para com os Estados Unidos, esta nova ligação permite ainda aumentar o número de lugares de passageiros disponíveis e a capacidade de carga com destino a Lisboa. O voo é efetuado com recurso aos recentes A330neo da TAP. E agora vamos ao Parlamento Regional, onde decorrem os trabalhos parlamentares durante esta semana. Ora, o deputado liberal defende que é tempo de repensar o papel do setor cooperativo, promovendo autonomia, sustentabilidade e mérito. Esta situação não só distorce a economia regional, como compromete a confiança dos cidadãos nas instituições públicas. É tempo de pôr fim a esta dependência crónica e repensar o papel do setor cooperativo, promovendo autonomia, sustentabilidade e mérito, e isto só se faz deixando-as trilhar os seus caminhos com liberdade e autonomia, com responsabilidade. Em 2022 sabia-se que as dívidas das cooperativas nos Açores eram cerca de 63 milhões de euros e que no final de 2024 já se encontrava nos 68 milhões de euros, ou seja, 2 anos depois mais 5 milhões de euros. Até aos dias de hoje, segundo publicações de atos e despachos normativos em jornal oficial, a região é possível verificar. 1. Desde 2021 até o momento do seu encerramento, através de diferentes formas e de diferentes departamentos do Governo Regional, a Cooperativa Ocidental da Ilha das Flores foi apoiada pela região em 683 mil euros. Desde 2021 até o momento, a atual Cooperativa Leite de Montanha da Ilha do Pico foi apoiada pela região em 1.558.000 euros. Desde 2021 até o momento atual, a Cooperativa Agrícola de Sinergia de Faial foi apoiada pela região em 1.554.000 euros. A atribuição de tais apoios públicos a cooperativas de direito privado tem provocado queixas por parte de empresários que chegam mesmo a acusar o Governo Regional de beneficiar o setor cooperativo em detrimento da iniciativa privada. Acabei de citar. Importa, por isso, esclarecer, cabal e devidamente, os montantes das dívidas do setor cooperativo, as responsabilidades financeiras que a região possa ter sobre estas dívidas,
E que é fundamental esclarecer a diferença de atuação do Governo Regional relativamente a diferentes entidades do setor cooperativo, sendo para umas implacável e para outras um financiador de dívidas por pagar. Nuno Barate, deputado liberal no Parlamento açoriano. Em reação, o secretário regional da Agricultura lembrou que os governos da coligação estão a conseguir novos e melhores resultados na agricultura regional, sendo as cooperativas uma entidade social e um berço comercial, e precisou que em 2023 cerca de 56% do leite produzido na região foi transformado pelo setor cooperativo, representando 57% da faturação das indústrias de laticínios, o que significa um valor acima dos 242 milhões de euros. O secretário regional reconheceu também que algumas cooperativas precisam ainda de ultrapassar fragilidades. Nas 100 maiores empresas dos Açores estão 3 cooperativas, 2 de leite e uma de fatores de produção. Quando iniciamos funções governativas, herdamos dos governos do PS compromissos financeiros para as cooperativas na ordem dos 3,5 milhões de euros. Relativamente ao endividamento bancário, a dívida de 5 cooperativas lácteas que receberam avalos prestados pelo Governo em 2013 e 2018 no valor de 28 milhões de euros é de 17,5 milhões de euros a 31 de dezembro de 2024, uma redução de 10,5 milhões de euros. No nosso apuramento, a dívida global das cooperativas de leite, atualmente na região, ronda os 63,5 milhões de euros, menos que em 2020, que era cerca de 68 milhões de euros. Uma diminuição de 4,5 milhões de euros em 4 anos. Importa dizer que muitas cooperativas, atendendo à implementação de uma gestão profissional eficaz, têm vindo a realizar um trabalho notável, quer na redução da dívida, como na valorização dos seus produtos. António Ventura, o secretário regional da Agricultura e Alimentação, em declarações no Parlamento açoriano. E ainda no Parlamento açoriano, o Governo Regional pediu reflexão sobre finanças e alerta que recursos são finitos. E ainda o Parlamento aprovou uma anteproposta para as regionais terem voto em braille e paridade de 40%. O desenvolvimento destas duas notas com a Cristina Silva, da Rádio Atlântida. No Governo dos Açores apelou à reflexão sobre o nível de despesa da região, alertando que os recursos são finitos, enquanto o PS criticou o déficit registado no arquipélago em contraciclo com a Madeira e o país. A discussão aconteceu ontem no plenário da Assembleia Regional, na cidade da Horta, a propósito da conta da região de 2023, que foi aprovada com os votos a favor do PSD, do Chega, CDS-PP, PPM, contra do PS e as abstenções dos deputados únicos da Iniciativa Liberal, PAN e Bloco de Esquerda. No debate, o secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, lembrou que em 2023 o saldo das contas públicas foi de 133,4 milhões de euros negativos, inferior em 270 milhões ao registado em 2022. O governante enalteceu o déficit de 2,5%, abaixo do valor de referência de 3%, e o rácio da dívida pública, que não ultrapassou 60% do PIB. Os recursos são finitos. Temos que ter a capacidade e a responsabilidade de aferir a qualidade da nossa despesa pública. E isso tem que ser feito por todos nós, naturalmente pelo Governo, mas também por este Parlamento. Cada vez que se tomam medidas aqui, elas influenciam o gasto público. Por parte do PS, Carlos Silva criticou o executivo açoriano por não ter cumprido a promessa de endividamento zero e mostrou preocupação com o déficit registado em contraciclo com o país e a Madeira, que apresentaram excedentes orçamentais. Os recursos sempre foram finitos. A questão é que houve uma opção deliberada deste governo em contrair mais dívida, em realizar mais despesa, mesmo sabendo que o governo não tinha capacidade para a pagar e porque as contas públicas não conseguiam aguentar com um crescimento tão significativo e tão rápido da despesa pública.
Já Joaquim Machado, do PSD, criticou a herança do PS e defendeu a despesa bem aplicada por este governo de coligação. Mas o aumento da função pública é ou não é justo? A revalorização das carreiras da função pública é ou não é? É ou não é algo que nos mobiliza e que todos nós apoiamos? O mesmo defendeu Pedro Pinto, do CDS-PP. Isto é um sinal claro de que a economia dos Açores está em bom caminho. Está recuperando de um estado amórfico, anémico, em que se encontrava durante demasiados anos. Já Francisco Lima, do Chega, denunciou que o setor público empresarial é mal gerido e está falido, reivindicando mais facilidades para captar investimentos. A máquina realmente está grande, está emperrada e ninguém tem coragem de mudar esse estado de coisas. Isso tem que reduzir. Nós temos que concentrar serviços, nós temos que acabar com redundâncias, nós temos que acabar com as fias intermédias. Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, considerou absurdos os custos com um endividamento. Na conta de 2023 temos 57 milhões de euros de juros. Dava para pagar o hospital modular. António Lima, do Bloco de Esquerda, expressou preocupação com o estado financeiro da SATA e disse ainda que o endividamento do governo é uma fraude política. Deve aos trabalhadores, deve a fornecedores, deve a meio mundo e coloca a região em causa e coloca em causa a sobrevivência de vários setores na região dessa forma. E ainda na Assembleia Legislativa, o Parlamento aprovou uma anteproposta do Bloco de Esquerda de alteração da lei eleitoral da região para incluir o voto em braille e subir a paridade nas listas para 40% em linha com outras eleições no país. As alterações à lei eleitoral para a Assembleia dos Açores foram aprovadas no Parlamento com os votos a favor do Bloco, PSD, CDS, PPM, PS, Iniciativa Liberal e PAN e a abstenção do Chega. A anteproposta de lei vai seguir agora para a Assembleia da República, onde será discutida e votada. Na apresentação do diploma, António Lima defendeu a necessidade dos invisuais exercerem o direito de voto sem depender de terceiros, através da leitura do boletim em braille, uma proposta que foi acompanhada por todas as bancadas. O bloquista também salientou a importância da região adotar o critério de 40% de paridade que já vigora nas restantes eleições nacionais. A representação mínima de cada sexo sobe de 33% para 40%, alinhando-se com o que já está em vigor nos restantes atos eleitorais realizados em Portugal. Garante-se assim uma maior igualdade de género na composição das listas de candidatos a deputados e deputadas. A adoção de 40% de paridade nas listas para as eleições regionais mereceu a concordância dos partidos que intervieram no debate, à exceção do Chega, que defendeu pela deputada Olivéria Santos que a igualdade de géneros entre homens e mulheres não pode ser imposta. A atual lei eleitoral para a Assembleia Legislativa dos Açores fixa a representação eleitoral mínima de cada sexo, 33,3%, enquanto nas eleições para a Assembleia da República, da Madeira e autarquias, aquele critério já é de 40%. Cristina Silva, da Rádio Atlântida. E a informação fica por aqui. Eu sou o Diogo Andrade e desejo-lhe a continuação de um ótimo dia.